Vamos lá. O que será que a selva amazônica tem a ver com os corredores de poder da Roma antiga? Parece uma loucura, né? Mas foi exatamente essa a jornada de um dos maiores pensadores do século XX. Uma conexão que ninguém esperava. A nossa história começa bem aqui, no que chamavam de seringal, as plantações de borracha do Brasil lá no comecinho do século XX. Foi nesse cenário que o antropólogo Claude Lévi-Strauss se deparou com um mundo de trabalho brutal e, mais do que isso, com uma armadilha econômica perfeita. Os homens eram atraídos para a floresta com promessas, mas na prática ficavam presos por dívidas com o patrão, o dono de tudo. E é aqui que fica a pergunta central, o enigma que a gente vai desvendar. Como é que observar essa miséria toda na selva fez Lévi-Strauss pensar lá no Imperador Augusto, na fundação de Roma? É uma ponte fascinante entre dois mundos completamente diferentes. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para a gente entender o salto de pensamento do Lévi-Strauss, primeiro a gente precisa sentir um pouco da realidade que ele encontrou, a vida do seringueiro. A rotina era simplesmente esmagadora. Antes mesmo do sol nascer, eles já estavam na mata. O dia inteiro era esse ciclo: extrair, coletar e processar a borracha. Um trabalho solitário, exaustivo, dia após dia, sem parar. E aqui a história fica ainda mais cruel. Sabe, o cansaço do corpo era só o começo do problema. A verdadeira prisão não eram as árvores, não era a selva. Era o livro de contas do patrão. Os números aqui não mentem. Eles contam a história toda. Esse era o orçamento de uma família de seringueiros, anotado pelo próprio Lévi-Strauss. E a conclusão é brutal. A dívida não era um risco, era uma certeza. O sistema foi feito, foi desenhado para que eles nunca, jamais, conseguissem escapar. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente o controle absoluto. O patrão vendia os suprimentos e comprava borracha. O dinheiro mesmo nunca circulava. E para deixar bem claro quem mandava, avisos como este proibiam comprar coisas como manteiga, a não ser com dinheiro vivo, algo que os seringueiros, claro, nunca tinham. Era uma forma de manter o controle, uma humilhação diária. E olha, até os raros momentos de lazer, tipo os bailes de fim de semana, eram sombrios. Eram encontros marcados pela desesperança, uma imitação grotesca da vida social que a gente conhece. Lévi-Strauss usou essa frase fortíssima para descrever o que ele via, uma fachada de civilização que mal conseguia esconder uma realidade monstruosa. A partir daqui, vamos ver como testemunhar tudo isso abalou o próprio observador. A crise não estava só no seringal, ela se instalou fundo na mente do Lévi-Strauss. O título do capítulo seguinte do livro dele já entrega tudo. A apoteose de Augusto. É uma mudança total de rumo. Lévi-Strauss estava esgotado. Não só fisicamente, mas principalmente intelectualmente. Ele se sentia perdido. Então, chegamos no ponto crucial. Diante de tanta miséria, de tanta falta de sentido, ele começou a questionar o próprio trabalho. Sabe, para que servia viajar ao mundo, documentar sofrimentos, se nada mudava? Foi uma crise existencial profunda sobre o propósito da antropologia e, no fundo, da própria vida dele. E é exatamente aqui que a nossa análise dá uma virada surpreendente. Para sair desse labirinto de desespero, Lévi-Strauss não buscou mais dados, mais anotações. Ele se voltou para a arte. Pois é, em vez de analisar friamente a situação, ele começou a criar. Ele imaginou uma nova versão para uma peça do século XVII chamada Sina, que fala sobre o Imperador Augusto. Foi um ato de pura imaginação para conseguir processar uma realidade que era simplesmente insuportável. Com essa tabela, a gente consegue visualizar melhor o salto que ele deu. De um lado, o seringal, a natureza bruta, a luta sem fim pela sobrevivência, uma miséria sem propósito. Do outro lado, Roma, simbolizada na peça, o ideal de sociedade, de lei, de escolhas que criam uma história, que criam um sentido, mesmo que um sentido cheio de falhas. Na peça que ele imaginou, Augusto é o cara que carrega nas costas o peso de manter a civilização de pé. E Sina, que volta das viagens, é o próprio Lévi-Strauss, alguém que viu o outro lado, um mundo selvagem, e voltou questionando tudo. O grande dilema era: vale a pena defender essa ordem social com todos os seus defeitos? Pronto, chegamos ao clímax da nossa jornada. Agora vamos juntar as duas pontas, a realidade da Amazônia e a analogia de Roma, para entender a grande sacada do Lévi-Strauss. E aqui está, a peça foi a ferramenta.
a ferramenta que permitiu a ele concluir que a sociedade humana, a civilização, bem, ela nunca vai ser perfeita. Ela sempre vai ter as suas aparências monstruosas. Mas e esse é o ponto. Ela é a nossa escolha contra o vazio, contra o caos de uma vida sem nenhuma estrutura ou significado. Essa frase final da reflexão dele, nossa, é genial. É ele reconhecendo que a nossa cultura, a nossa sociedade, pode ser cheia de falhas, pode parecer um nada perto do universo, mas é um nada que nós escolhemos, que nós construímos. E é essa escolha que dá valor e sentido a tudo. É uma aceitação sóbria, mas muito, muito profunda do nosso lugar no mundo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar. A jornada de Levi-Strauss foi a forma dele de construir uma história para dar sentido ao que ele viveu. E quanto a nós? Diante dos nossos próprios caos, quais são as histórias que a gente usa para encontrar um sentido e seguir em frente? Fica aí a reflexão.